Olá a todos. No último vídeo vimos que o vetor tangente é uma linha definida por gama. No ponto gama t é dado por gama linha t igual ao limite, quando h tende para zero, de gama de t mais h menos gama t é dividido por h. Vamos agora considerar uma função gama de domínio R e domínio de chegada R3, definida da seguinte maneira: gama de t igual a cosseno de t, seno de t, t. Se nós considerarmos que cosseno de t, seno de t, está identificado com umas coordenadas x de t, y de t, z de t, de maneira a podermos colocar estes pontos num gráfico cartesiano, a imagem de gama em R3 vai ser a seguinte. Vamos construir aqui R3, está aqui, isto é z, isto é x, isto é y. E basicamente, x de t é cosseno de t e y de t é seno de t. Portanto, como nós vimos no vídeo anterior, vão fazendo uma circunferência. Portanto, x de t e y de t vão fazendo uma circunferência. Enquanto que z de t, como é igual a t, está sempre a aumentar. O que é que isto vai provocar? Nós vamos começar no ponto de gama de 0. O ponto de gama de 0 é igual a cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0 e t é 0. Portanto, começa aqui neste ponto. Vamos dizer que isto é o ponto x igual a 1. Vai fazer uma coisa assim. No plano xy, isto está a rodar assim à volta. E z está a aumentar. Portanto, vai fazer uma espécie de hélice assim. Ou seja, isto está a rodar, a linha roda à volta do eixo dos z's, mas como o t está a aumentar, o z aumenta. Portanto, vai aumentando. Por exemplo, também podemos calcular aqui gama de π sobre 2, que é igual a cosseno de π sobre 2, que é 0, seno de π sobre 2, que é 1, e t, que é π sobre 2. Aqui estamos no ponto 0, 1 e a altura π sobre 2. Portanto, é este ponto aqui. Este ponto aqui é o ponto de gama de π sobre 2. Então, o que é que nós temos em relação ao vetor tangente? Que foi o que nós vimos no vídeo passado. O vetor tangente, gama t, genérico, para esta função, vai ser a derivada da nossa função gama. Portanto, a derivada de cosseno é menos seno de t, a derivada de seno é cosseno de t, e a derivada de t é 1. Portanto, temos a forma genérica do nosso vetor tangente. Por exemplo, aqui em 0, gama linha de 0 é igual a menos seno de 0, que é 0, cosseno de 0, que é 1, e 1. Portanto, é um vetor 0, 1, 1. Portanto, não tem componente x, tem 1 de componente y e 1 de componente z. É um bocado difícil de desenhar porque é uma coisa assim deste género. Também não desenhei assim muito bem a hélice, mas pronto. Em 3 dimensões é mais difícil, mas fica com a ideia do vetor tangente, que tem de ser tangente à curva, claro. Por exemplo, aqui no ponto de gama de π sobre 2, gama linha de π sobre 2, é igual a menos seno de π sobre 2, que é menos 1, cosseno de π sobre 2, que é 0, e 1. Portanto, é um vetor que já tem agora uma componente negativa em x, e depois não tem componente em y e tem uma componente positiva em z. Portanto, é uma coisa deste género. O vetor tangente neste ponto é uma coisa deste género. Pronto, portanto isto aqui é gama linha de 0, isto é gama linha de π sobre 2. Queremos agora descobrir qual é que é a reta tangente no ponto gama de π sobre 2, que é o título deste vídeo, é reta tangente. Então, a reta tangente no ponto gama de π sobre 2 é apenas a reta que passa neste ponto, gama de π sobre 2, com a direção de gama linha. Portanto, é uma reta que tem a direção deste vetor e que passa no ponto de gama de π sobre 2, tal como tínhamos em R, para a reta tangente de um gráfico de uma função. Então, a reta tangente no ponto de gama de π sobre 2 vai ser o conjunto de todos os conjuntos x, y, z pertencentes a R3, tais que x, y, z é igual a gama de π sobre 2 mais 1 lambda vezes o vetor tangente, que é gama linha de π sobre 2. Claro que lambda pertence a R. Portanto, se nós percorrermos todos os valores de lambda possíveis, vamos ter uma reta constituída por todos os pontos que satisfazem esta equação. Portanto, a equação da reta, podemos simplificá-la e obtemos x, y, z igual a gama de π sobre 2, portanto, é 0, 1, π sobre 2, mais lambda
vezes γ' de π sobre 2, que é este vetor que temos aqui, menos 1, 0, 1. E agora podemos separar isto em equações para as várias variáveis x, y e z. Portanto, isto é equivalente a dizer que x é igual a 0 menos lambda, portanto x é igual a menos lambda, y é igual a 1 mais lambda vezes 0, portanto y é sempre igual a 1, e z é igual a π sobre 2 mais lambda vezes 1, portanto π sobre 2 mais lambda. E agora, se nós substituirmos aqui lambda por menos x, porque lambda é igual a menos x, obtemos estas duas equações seguintes. Obtemos y igual a 1 e z mais x igual a π sobre 2. Portanto, apesar de esta forma aqui bastar para descrever a reta, porque em termos de um parâmetro lambda, chamam-se equações paramétricas. Isto aqui são equações paramétricas para descrever a reta tangente. Conseguimos facilmente eliminar o nosso parâmetro para conseguir exprimir a nossa reta como uma interseção entre dois planos, ou seja, entre o plano y igual a 1 e o plano z mais x igual a π sobre 2. E temos assim a nossa reta tangente. Em geral, seja L uma linha descrita pela função γ de t, tal como a nossa hélice, pode ser a nossa hélice que nós tínhamos lá em cima. E agora nós também temos um ponto A de L que é igual a γ de um t0, ou seja, uma constante. Agora, vamos dar um nome especial ao vetor tangente. Portanto, temos aqui o vetor tangente γ' no ponto t0, que vamos chamar de t, como a setinha a dizer que é um vetor, e t de tangente. Então, a reta tangente no ponto A é a reta que passa em A com a direção de t, ou seja, é o conjunto dos pontos definidos desta maneira. X pertencente a Rn, tal que x é igual a A mais lambda vezes o vetor t. Claro, lambda pertencente a R. À medida que vamos variando lambda, vamos obtendo a reta tangente. Espero que tenham percebido e até à próxima.